Olá, tudo bem? É sempre bom falar com vocês, mas é sempre melhor quando vocês se inscrevem no meu canal, toca o sininho e aí a gente pode se comunicar. Por favor, deixe isso com seus comentários, é tão importante para mim, porque isso aqui me dirige para saber o que realmente vocês querem saber. Tipo hoje. Hoje a gente vai falar algo que é uma grande dúvida de muitas pessoas que me falaram, que me escreveram, enfim, que se comunicaram. Como é que eu sei que eu estou na dor? Esse é o tema do nosso trabalho de hoje. Fica comigo e quem sabe você vai saber isto até o final do vídeo. Roda a bendita vinheta. É importante a gente entender que os traços, os 5 que estão conosco, na verdade, eles se alternam. Você vai ver várias vezes que dentro dessa alternância de traços, ora eu estou um pouco oral, ora eu estou um pouco psicopata, ora eu estou um pouco rígida, masoquista. A esquizoidia, ela está trabalhando em mim, mas muito mais para pensar no que eu estou falando com vocês. Isto é algo em que a gente percebe que ela fica lá dentro da gente, para imaginar, para criar o conteúdo. Ela é que realiza as coisas. Ela é que pensa o que realmente a gente precisa falar. Mas ela não gosta de aparecer. E isto é algo que a gente precisa perceber, notar. Quando você tem um filho e esse filho tem uma esquizoidia muito profunda porque ele se sente rejeitado, para de pedir para ele olhar para alguém, cumprimentar ou conversar. Ele quer sumir e você está querendo colocar ele no palco. Isso é um dos momentos em que a gente pode ver uma esquizoidia em dor, quando ela é obrigada a fazer coisas que não faz parte dela. Voltando a gente mesmo, né, esse recadinho para as mães ou para as mulheres que têm moralidade a dar com pau e tem um namorado esquizoide, por exemplo, ou um marido esquizoide, ou vice-versa, dá essa dica, é importante para você se manter saudável no seu relacionamento. Mas voltando ao nosso assunto, eu, você e todos nós na população do mundo todo utilizam os seus traços. Existem pessoas que usam esses traços muito marcadamente, ou seja, você consegue ver quem é o seu, eu chamo de motor de frente, quem é o seu abre-alas, quem se apresenta a você. Mas existem outras que durante uma conversa alterna esses traços. E aí, você que às vezes está olhando conteúdo sobre isso, olhando sobre todas essas coisas, que é um estudo muito antigo, que vem lá depois de Freud, você começa a dizer, não, esse fulano é assim, esse Beltrano é assado. Mas na verdade, às vezes ele não é nem assim, nem assado. Ele é defumado, digamos assim. Os traços, esses 5 traços, eles podem entrar em dor. E quando um traço entra em dor, ele se esconde. Os outros vêm na frente, mas eles se desequilibram. E aí a gente vê um ser humano de dor. Uma das características de um ser humano que tem dor nos seus traços de caráter é ele usar o que a gente chama de negação ou fuga. Ele começa a te contar histórias. Ele começa a fantasiar uma vida que não existe. Ele começa a esconder a verdade. E a verdade nua e crua, ele não vai ter coragem de te contar. No mundo da internet, a gente percebe pessoas que, enquanto não está aquele brilho da luz e aquele gravando, ela está completamente desmontada. Mas quando é necessário ela voltar para mostrar ou vender a ela o seu estilo de vida, ela demonstra uma história que não existe. Um traço em dor é um traço que está ali, escondido, e os outros estão tentando disfarçar a dor.
E aí a gente vai devagar contando os traços em dor para vocês. Eu já falei da esquizoidia. A oralidade em dor, ela normalmente tem um pouco do vitimismo. Não o vitimismo da psicopatia, mas o vitimismo de não ter disposição para a luta. E ela chora porque ela quer colo, porque o oral é um bebezão e ela quer o colo. Ela não quer trabalhar, ela não quer sair à luta, ela quer que alguém faça alguma coisa por ela. Um psicopata em dor, ele vai fazer muita coisa ruim, porque ele vai tirar dele qualquer componente afetivo e vai lidar com a situação como se estivesse em uma guerra, em um filme de espiões, em que todos ali estão para matar ou morrer. Você vê um psicopata em dor quando ele manipula uma verdade e ele diz que foi você que fez isso. Isso é muito assustador para quem não está em dor ou para quem não tem esse traço como motor de frente. Ele faz, não, nunca falei isso, falou. A gente viu isso, por exemplo, na entrevista com a própria Carol Conká. De novo, vamos ter que falar dela. Quantas vezes alguém dizia assim, você estava assim, você estava assado, e ela justifica. Uma pessoa em que você coloca ela na parede e ela começa assim, dá a palavra, tipo, você tem razão, mas o mais Nuri, ou então, não, peraí, deixa eu te explicar melhor. Ou então o famoso, como é que você conseguiu entender isso? Acho que você não está entendendo direito a história. Com certeza é um psicopata na dor. Não quer dizer que ele tem um motor principal da psicopatia. Quer dizer que ele está usando a psicopatia para esconder sua dor original. E isto é muito importante, porque história, justificativa e busca de motivo é um traço de uma dor profunda na psicopatia. Quantas vezes você já viu isso, a pessoa dizendo assim, não, isso não é correto, ou então, não, isso não está certo. Não, realmente, você tem razão olhando para o seu ângulo, porém, mas o que eu estou tentando fazer é a pessoa viver melhor ou estar melhor. Isto é psicopatia em dor. O masoquista em dor é um ser humano que a gente tem que ter paciência. Porque o masoquista em dor, ele explode com densidade. Vocês já discutiram com o masoquista? Pode ter certeza que você vai sair de lá muito ferido, muitíssimo ferido, porque ele vai vir com todo o ódio do mundo. Você pode sair cansado de uma discussão com um psicopata que ele vai tentar te enrolar. Você pode sair esgotado de ser sugado por moralidade. Com o esquizoide você não vai discutir mesmo, que ele vai para dentro da caverna dele. Mas o masoquista, você vai sair destruído. Porque ele se torna o incrível Hulk. E Hulk mata, Hulk pisa, Hulk esmaga. A explosão de raiva, de dor do masoquista, eu vou te humilhar para você não me humilhar, eu vou te afastar para você não precisar ver meu defeito, é algo realmente assustador, porque é um traço muito denso. No recurso ele é maravilhoso, mas na dor ninguém segura ele. E um rígido, quando ele está em dor, meu amigo, ele não vai discutir, ele vai ganhar e ele vai triangular. Então, toda vez que você vê um rígido em dor, você pode ter certeza que ele está tentando resolver em um plano B. O grande problema é que quando isto está assim, a gente fica feliz quando a gente encontra um traço de cada vez doente, um traço em cada vez com dor. Mas às vezes a dor original está lá atrás, os traços estão desequilibrados e ora entra um, ora entra outro, ora entra outro. O truque é você entender que quando alguém está com dor, e você já viu isso várias vezes, é uma criança que está sofrendo e que esse adulto que tem dentro dele a criança não está sabendo lidar. Você precisa se perguntar, vale a pena eu cuidar
dessa criança ou eu preciso cuidar da minha para manter a sanidade nessa discussão? Tá bom? Fica aí a pergunta. Me dá um comentário, escreve para mim. Quem sabe isso vai dar um segundo vídeo. Beijo!